Bem-vindos ao Gélidos Domínios, a Éter Tenebres. Bem, amanhã tem eclipse e resolvi fazer um especial sobre o eclipse, né? Que, na verdade, é uma continuidade de um vídeo de mecânica celeste que nós temos feito aqui, uma das áreas importantes numa área que eu atuo diretamente como pesquisador, mas é uma das áreas importantes na formação de um astrofísico, de um pesquisador em astronomia e em física e também em matemática, tem teses em matemática que tratam desse tema. E amanhã tem eclipse, então nada melhor do que falar de efeito de maré. É verdade que aqui no Sudeste, pela previsão do tempo, ninguém vai ver eclipse nenhum. Então, melhor, a minha sugestão é que, ao invés de olhar para o Sol, até porque é perigoso, olhe para os livros e estudem mecânica celeste para entender como é que o fenômeno acontece. Que é mais legal, inclusive, entender como é que o fenômeno acontece do que simplesmente ver um efeito de sombra no céu, que é o que... Não, opa, eu mudei para o lado errado. Agora acertei. Simplesmente um efeito de sombra que acontece no céu, que tudo que a gente consegue ver, e amanhã, pelas previsões da meteorologia, a gente não vai ver nada. Nem mesmo usando filtro, sei lá o que é para usar. Então, vamos estudar mecânica celeste, entender o que acontece, ao invés de ficar olhando para o céu. Pois bem, especial de eclipse, né? Que é a discussão acerca do problema de dois corpos. Bem, o problema de dois corpos é autoexplicativo, são os dois corpos, Terra e Lua, e o campo gravitacional entre os dois. Óbvio que Terra e Lua não estão sozinhas no sistema solar, né? E elas sofrem efeito de outros corpos, mas isso é um tema para outro vídeo, não para esse vídeo, que aí seria o problema de três corpos, que é um problema que enseja caos, que aí sim é uma coisa que eu ando estudando e que eu ando muito interessado em discutir, por isso que faz sentido um canal de astrofísica a gente se falar de mecânica celeste, porque a gente tem interesse em estudar caos, inclusive uma das principais aplicações do caos de complexidade, na mecânica celeste. Então, sejam bem-vindos aos Gélidos Domínios, a Éter Tenebres. Vamos começar, então, né? Bem, eu dividi a minha apresentação dessa maneira, em que faço a dedução da terceira lei, da constante de acoplamento entre período e raio, da terceira lei de Kepler, na verdade. Então, ou seja, esse finalzinho aqui, esse iniciozinho do vídeo, é o final de um vídeo que eu já fiz, que inclusive eu vou mostrar. É o final... Eu nunca acerto como é que passa. Impressionante isso. Então, é o final deste vídeo aqui, em que eu falo e eu deduzo as leis de Kepler. Vamos lá, então. Dedução, vou mostrar a força diferencial e recuperar o efeito de maré. Depois eu vou falar do acoplamento orbital, que era a promessa que eu tinha feito no fim desse vídeo, falar do acoplamento orbital Terra-Lua. Quer dizer, por que a Lua está sempre com uma face voltada para a gente, voltada para a Terra. A energia dissipada pelo efeito de maré oceânica, maré atmosférica e efeitos de maré em outros corpos. Maré atmosférica, eu não achei muita coisa. O efeito o efeito existe, mas ele é bem pequeno para gases. Assim, não vamos dar spoiler, né? Então, como eu já falei, esse vídeo é a continuidade desse vídeo aqui, continuidade direta, né? E
desde que nós adotamos essa nossa política de pedir dinheiro, de pedir contribuições, apoie a divulgação, um projeto de ensino que ainda não conta com apoio governamental, nós pretendemos contar com apoio estatal, né? Mas vamos manter o projeto de ensino até que isso ocorra. Então, apoiem esse projeto. Está aí o nosso Neil deGrasse Tyson trabalhando no trem para a gente provar que astrofísicos não ganham bem, né? No mundo inteiro. Não é só aqui. Isto é, obviamente, um absurdo, e eu registro aqui os meus protestos contra a essa condição da nossa categoria. Mas, para além dos meus protestos, eu tenho que continuar vivendo. Né? Nós temos, até poder tornar esse projeto um projeto de ensino de verdade, que por enquanto é só um canal, e alguns artigos de ensino que eu tenho por aí. Bem, a referência óbvia para qualquer coisa que a gente trate de mecânica clássica e mecânica celeste aqui é o Goldstein. Sempre, sempre, sempre. Inclusive, o capítulo de Caos, o Goldstein vai inspirar a gente a fazer vídeos sobre caos. Já teve um vídeo sobre factrais aqui, né? Mas um vídeo sobre caos mais aprofundado. E, obviamente, todas as referências, como sempre, ficam aqui na parte de baixo, lá no blog também. Então, essa coisa toda. Então, tem as referências que eu usei, a gente já discutiu um pouco o problema dos dois corpos, quando a gente discutiu a determinação da massa a partir dos dados orbitais de exoplanetas, né? Aquilo ali era uma aplicação do problema dos dois corpos, uma aplicação fantástica, né? E essa é aquela constante que eu falei que a gente derivou no outro vídeo, que é uma constante orbital que está diretamente relacionada a esse problema de dois corpos. Ela é uma dedução direta das leis de Kepler e é uma característica de cada sistema. Né? Bem, pois bem. Eu defino aqui a força diferencial gravitacional. Vou até uma figurinha agora que vai mostrar melhor daqui a pouco do que eu estou falando, que é a força em um ponto e a força em outro ponto. É isso que é a força diferencial, que gera os efeitos de maré. Né? Nós temos duas massas numa pequena distância, e você tem um efeito entre as duas massas, mas como elas são corpos extensos, como elas não são pontos, como a dimensão delas é relevante, a gente sente, existe uma diferença entre um ponto que está mais próximo da outra massa e o ponto que está mais distante. Então, isso é o efeito de força diferencial. Ou seja, deixa eu ver que eu fiz isso aqui já tem alguns dias. Essa é exatamente a formulação, porque eu vou mostrar uma figurinha em alguns, que essa foi exatamente a dedução da força diferencial que eu fiz no vídeo anterior, né? Que pelo que eu me lembro, eu fiz os dois vídeos, tanto da determinação da massa de exoplanetas, como desse aqui, como da dedução das leis de Kepler, e isso aqui foi o que eu expliquei. Eu estou realmente mostrando porque eu quero remetê-los a este vídeo para lembrar como que eu cheguei a essas equações. Porque, sim, agora sim, né? Nós temos aí, isso aqui, a partir dessas expressões aqui, que são da força diferencial, da força em dois pontos distintos do planeta, é que a gente vai realmente discutir o efeito do maré. Que o efeito de maré ele é provocado por uma diferença de força gravitacional em dois pontos distintos. Então, é isso que nós temos aqui, né?
Então, duas representações da Terra e da Lua, temos ali um ponto P, que está a uma distância R da Lua, do centro da Lua, né? E nós temos a força nesse ponto P. E temos a força no centro da Terra. Então, há uma pequena diferença entre a força nesses dois, a força gravitacional nesses dois pontos. E essa diferença é que efetivamente gera o efeito de maré. Efetivamente, né? Tanto que é assim que nós calculamos a força de maré Terra-Lua. A força de maré causada em uma partícula na Lua pela Terra é dada assim. Mas também, inclusive pela terceira lei de Newton, podemos fazer o cálculo ao contrário, e nós vamos fazer. A força de maré para uma partícula na Terra pela Lua é dada dessa forma. Então, vê que numa está o raio da Lua, na outra está o raio da Terra, né? Ou seja, a força de maré na Lua provocada na Terra é aproximadamente 20 vezes a força de maré na Terra provocada pela Lua. A Lua sofre muito mais efeitos de maré do que a gente, inclusive porque a Terra tem muito mais massa, então os efeitos de maré na Lua é algo muito mais gritante, né? E aqui foi o finalzinho da apresentação que eu falei que as marés, a rotação sincronizada da Lua e a evolução do sistema Terra-Lua, que são o que eu vou tratar hoje em detalhe, né? Na órbita circular da Terra, que é exatamente essa discussão acerca da sincronização da órbita, né? Por que a Lua está sempre voltada para cá. E isso está ligado com a conservação dessa grandeza aí, que é o momento angular. Na física, eu sempre falo isso, né? Na física, a gente sempre procura grandezas conservadas. O momento angular é a grandeza conservada típica dos movimentos de rotação, quando tem alguma coisa rodando em torno de um centro de forças. Então, nesse sistema Terra-Lua, nós temos a Lua rodando em torno de si mesma, a Terra rodando em torno de si mesma, e as duas rodando em torno do seu centro de massa, que é um conceito que eu também já defini em outro lugar. Né? Então, nós temos a rotação sincronizada da Lua, ela ocorre para conservar esses três momentos angulares. O momento angular de rotação da Terra em torno do próprio eixo, de rotação da Lua em torno do próprio eixo, e de rotação de ambas, da Terra e da Lua, em torno do centro de massa. Então, esse momento angular total, ele precisa ser conservado. Ele é uma grandeza conservada, dado que nós estamos desconsiderando efeitos de outros corpos. Ou seja, isso é uma boa aproximação. E como a gente consegue prever eclipses com grande precisão, essa aproximação é boa, ela funciona. E é assim que funciona na ciência. As coisas que a gente considera que em determinada aproximação a gente pode usar uma approach. Em outro, a gente precisa usar outra approach. Então, para esse tipo de efeito aqui, a gente não precisa usar mais do que isso. A gente consegue prever a ação da Terra, a ação do efeito gravitacional, do efeito de maré na Terra e na Lua. Só que hoje nós vamos especificar um pouco mais, porque até agora, o que a gente estava fazendo era conceber como é que era a ação nos dois corpos. E a gente estava pensando os dois corpos meio que sem pensar a estrutura deles, né? E nesse momento, a gente vai começar a pensar como é que se dá essa conservação, como é que se dá essa troca de momento angular entre as componentes de rotação da Terra, de rotação da Lua e de rotação das duas em termos do centro de massa, em torno do centro de massa, como que esses três momentos angulares vão se arrumar nessa sobreposição, isso é uma sobreposição, né? Para que o momento angular total seja conservado. Então, nós vamos estudar isso.
Isso é uma coisa que a gente vai estudar. E a outra coisa é que a gente vai conceber a Terra como uma massa sólida, porém com uma camada em torno dela que seria mais maleável, que é o oceano, né? E a atmosfera. Só que há uma diferença, porque a atmosfera é maleável demais e os oceanos nem tanto. Então, a conservação do momento angular se dá em fenômenos, tem vários vídeos aí, eu vou botar alguns nas referências, né? Que mostram exatamente esse efeito de transferência de momento angular, que é essa experiência que está sendo feita nesse laboratório, que o rapaz segura a roda de bicicleta, ele está numa cadeira que pode rodar, e pelo fato da roda de bicicleta rodar na mão dele, a cadeira dele também roda. Então, essa é a materialização em nível dos nossos sentidos do mesmo efeito de conservação do momento angular que ocorre no sistema Terra-Lua. No sistema, e em qualquer sistema que esteja rodando, que sofra qualquer conjunto qualquer distribuição de massas que esteja rodando e que tenha algum vínculo, né, nesse conjunto de massas. No caso, o vínculo no sistema Terra-Lua é o campo gravitacional. Ele é que vincula os dois. Então, nós temos exatamente aqui, a gente consegue, com essa figura, conceber um pouco mais do que está acontecendo, né? A gente tem um efeito de maré, a Lua girando em torno da Terra, e a Lua, ela faz a variação temporal do momento angular, ela é chamada de torque. E ela faz esse torque em cima dos oceanos, mas também da atmosfera, embora seja muito pouco, a densidade da atmosfera, a massa da atmosfera é muito pequena. E como a gente vê aqui no efeito... cadê? Aqui. O efeito de maré, ele implica na ação em uma massa, que a força gravitacional implica que a massa aí tem uma dupla função, né? Ela é ao mesmo tempo a carga gravitacional e o objeto de inércia. Então, a ação das massas, quando você pensa uma gotinha de água no oceano, essa gotinha tem muito mais massa do que um elementozinho de volume na atmosfera. Então, ela sente muito mais efeito do efeito de maré, efeito da força gravitacional, do que qualquer outro, do que o ar, né, que tem muito menos massa. Então, aí esse é um elemento fundamental para a gente entender o que está acontecendo. E essa figura, ela também dá a entender que as marés, elas não ocorrem muito com precisão com a Lua no pico, né, com a Lua no seu ponto mais alto. Tem um certo atraso. Então, o que a gente está vendo aqui é exatamente a rotação da Lua, num sentido, e as setinhas aplicadas ali, elas implicam a força gerando torque na atmosfera da Terra, na atmosfera, na hidrosfera, no caso, né? Que são os oceanos, e o movimento da Terra sofrendo esse torque. Nós vamos, então, aqui é a mesma figura, só que com uma legendinha ali, porque nós estamos mostrando o bojo, a parte mais alta, que o meu, aqui na figura A, passei, agora vou passar. A parte mais alta da maré, a maré mais alta, está alinhada com a Lua no zênite, a Lua no ponto, na sua elevação máxima, né? Só que a Terra e a Lua, elas não são corpos perfeitos, elas não têm propriedades físicas ideais. Então, existe um certo arrasto que leva a um pequeno atraso da maré, um certo arrasto entre a água e a crosta terrestre, né, a parte sólida da Terra, que leva a uma pequena defasagem entre
o bozo da maré e o zênite, que é o ponto mais alto em que a Lua estaria. Quer dizer, não necessariamente o zênite. A gente, no caso, a gente chama de quando a Lua faz a passagem pelo meridiano local, que seria quando ela transita, né? Porque nem sempre a Lua passa aqui no ponto mais alto das nossas cabeças, que é o que a gente chama de zênite. Mas quando ela passa pelo meridiano local, aí nós deveríamos ter o ponto mais alto da maré. Contudo, pelos efeitos elásticos, e o atrito entre a hidrosfera da Terra e a crosta, a gente acaba tendo que um pequeno atraso nesse efeito, e é isso que essa figura está mostrando, as duas figuras, A e B. A figura A mostra como se o caso em que não haveria nenhum tipo de atrito, e a figura B mostra o caso real, onde nós temos um certo atrito, né? Eu estou usando esse trabalho da Revista Brasileira de Ensino de Física para discutir isso, em que ele também, esse trabalho também vai discutir a potência dissipada pelas forças de marés, e a velocidade de afastamento entre Lua e Terra, que é de 4,07 centímetros por ano, e o aumento do período orbital da Terra, de rotação da Terra, que é de 12,24 vezes 10 a menos 3 segundos por ano. É um aumento muito pequeno, mas que em séculos ele é percebido, em milênios ele é percebido, né? Então, a partir daí, a gente pode definir a velocidade de rotação dos corpos em torno uns dos outros, né? Essa é a velocidade, para podermos então calcular o momento angular da Lua. Na verdade, nós estamos definindo a velocidade da Lua, como é que em torno da Terra, né? A velocidade orbital da Lua em torno da Terra. Então, nós temos aí o momento angular, que é o momento angular da Lua, né? Na fórmula de cima, é o momento angular de rotação, de translação entre Terra e Lua, né? E aqui nós temos o deslocamento angular entre os dois, né? onde isso, na verdade, é como se fosse uma frequência. Aqui, P0 está aí o número de horas original, e nós estamos partindo de um período, o número de horas que nós temos hoje, e quando a gente está rodando para trás, nós estamos calculando a variação da frequência para um período em que ela era de 21 horas, quase 22 horas, né? Até o período atual de rotação, nós tivemos, eu estou fazendo isso aqui para exemplificar o quão lenta é essa mudança na rotação da Terra, né? E nós tivemos um efeito de 21 para 24 horas num período de 10 a 8 anos, quase 4 vezes 10 a 8 anos, ou seja, acho que, se não me engano, isso aqui é era devoniana. Eu não sou paleontólogo, né, mas tem um artigo que eu posto daqui mais à frente, em que eu vou exatamente mostrar em que momento foi como essa variação é lenta, que ela leva eras geológicas. Ela é tão lenta que ela demora eras geológicas para ser percebida, né? Então, nós temos aqui a Terra de massa M e a Lua de massa Mzinho. A distância entre elas é R2, né? O centro de massa do sistema ele está dentro da Terra, porque a Lua não está a uma distância suficiente para que nós tenhamos um centro de massa da Lua. Eu já discuti o que é o centro de massa naquele vídeo sobre planetas, exoplanetas, que é quando o centro de massa é a concentração da distribuição da massa toda em um ponto. Eu defini ele naquele vídeo com precisão. Pois bem, então,
E nós temos agora, temos calculado o momento angular da Lua, e agora a gente vai calcular o ômega, que representa a velocidade angular orbital da Lua em torno da Terra. Ou seja, antes, aqui foi calculado o momento angular da Lua, que da rotação da Lua. Agora nós estamos... e aí eu discuto como que o atraso, né, de rotação que esse efeito provoca. E aqui nós estamos calculando agora, estudando o efeito em torno do centro de massa. Então, nós temos em torno do centro de massa a rota R1, R2, a distância do centro da Terra até o centro de massa. R2 é a distância do centro da Lua até o centro de massa. E que é o... eu não estou definindo nesse vídeo, porque eu já defini em vídeos anteriores. Então, esse é o momento angular, que na expressão acima está notado como translação Terra-Lua, mas que eu preferiria chamar de momento angular do sistema, da dupla Terra-Lua, em relação ao centro de massa, né? Então, com isso, nós temos a rotação dos dois, né? A frequência de rotação dos dois em torno do centro de massa, que é dado por isso, onde R ao cubo aqui, né? Onde R1 e R2 são em torno do centro de massa, ali é a distância que, obviamente, conta ao centro de massa. E M, as duas massas são M1 e M2, massa, a M pequena é a massa da Terra, acho que já falei isso. E M grande é massa da Lua. Não, troquei. M pequeno é massa da Lua e M grande é massa da Terra. E nós estamos considerando a constante de Newton como tabelada, o R0, com isso a gente encontra que ômega 0 é 2,67 vezes 10 a menos 6 radianos por segundo. Então, ou seja, eu retomo a discussão da necessidade da conservação total do momento angular para um sistema que está rodando. Então, eu tenho o I ômega. O I seria o momento inercial, que é a distribuição de massa de um corpo em termos da sua forma geométrica, como que ele... Então, é um momento de inércia, como que a inércia de um corpo está distribuída em termos da sua forma geométrica. No caso, nós estamos lidando com dois corpos esféricos, né? Então, o momento angular de uma esfera. A aproximação dos dois corpos esféricos. Isso aqui ela funciona ok. E temos a frequência de rotação desses corpos, do corpo, e a frequência de translação, digamos assim, que é a rotação em torno do centro de massa. Então, isso tem que ser constante, né? Como eu já tinha comentado, ou seja, esse slide, ele justamente mostra que o ômega representa a velocidade angular orbital da Lua em relação à Terra. Até porque o centro de massa está tão próximo da Terra, né? Quer dizer, está dentro do planeta, né? Então, beleza, vamos... eu aí estou calculando como o momento angular total tem que ser constante. As duas componentes, a componente do corpo em torno do próprio eixo e a componente de translação acabam trocando o momento angular entre elas, né? A partir do campo gravitacional, da atração gravitacional entre as partes. Então, esse é o sentido da força de maré. Como os corpos são extensos e existe uma diferença de força entre os pedaços dos corpos, entre as partes dos corpos, como eu não poderia deixar de ser, eu sempre deixo de carregar o negócio. Isso já virou um bordão do canal, impressionante. Eu esqueci de carregar o computador. E eu realmente esqueci de carregar o computador.
que o plug, porque ele está totalmente desligado da tomada. Vamos lá. Então, continuamos sem cortes. Eu estava falando do momento angular, então eu tenho que a variação da velocidade de rotação da Lua em relação à variação temporal, ômega ponto, né? Eu odeio essa notação. E aqui o R ponto é a distância entre as duas, né? Então, com isso, eu posso calcular aquilo que nós chamamos de torque, que é exatamente a variação temporal do momento angular. Como o momento angular total, esse não varia, nós vamos ter a variação das suas componentes. Então, eu vou ter a variação do sistema, do momento temporal, do momento de inércia, ou seja, da forma do objeto. Então, a força, ela vai ser diferente aqui mais próximo do meu dedo mindinho, né, do que mais perto do meu polegar. Aliás, se eu fizer isso, muda o momento angular, o momento de inércia. Então, isso mudaria o momento de inércia, né? Isso muda o momento de inércia da minha mão. Então, isso seria a variação da forma da Terra, ou muda o momento de inércia. Como nós estamos lidando com um modelo de Terra onde temos uma camada de água em torno de um núcleo duro, aí, no momento de inércia, vai estar concentrada o efeito de maré. Temos a frequência e a variação temporal da frequência, está derivando essa relação aqui, do I ômega mais Mi, que é a massa reduzida, R ao quadrado ômega no tempo. Então, nós estamos derivando isso, derivando no tempo, e nós achamos com isso o torque no sistema. O torque total no sistema tem que ser zero, mas esse torque, que é a força que a Terra faz na Lua e que a Lua faz na Terra, mudando o seu período de rotação, ele está expresso por essa relação aqui. Ou seja, isso aqui é um problema de mecânica clássica 3 ou de mecânica celeste típico. Se fosse da mecânica celeste, eu compraria numa prova. Quando eu fiz a disciplina, eu tive que resolver problemas assim. E com isso a gente pode, então, separar uma parte que estaria ligada a, que nós diríamos cinética, né, da variação do torque, e uma parte que seria, na verdade, a gente está separando aqui. Não, isso aqui não é energia cinética, desculpa. O TT é a variação na Terra, e o TL é a variação, é o torque na Lua. Então, nós temos o torque na Terra, que está... como a Terra tem essa parte, essa camada de água, ela tem a variação na sua forma. A Lua a gente está considerando totalmente rígida, embora até as forças de maré sejam mais fortes na Lua, mas para efeito disso que nós estamos contando, dessa modelagem, nós estamos considerando uma aproximação que ela é completamente rígida. Então, nós temos os dois torques ali, né? E eles, os torques, eles precisam ser opostos, em grande medida. Com isso, ou seja, nessa equação nós temos zeros, nós substituímos esses dois torques e podemos isolar para calcularmos aqui tanto a frequência orbital, a variação da frequência de rotação da Terra, com a variação na forma da Terra, que é o que é causado que é o arrasto, que a gente vê no efeito de maré, que é a variação da maré, né? E a velocidade a velocidade de variação entre a distância Terra-Lua.
Pois bem, isso aí, então, os dois efeitos postos aí, né? Ou seja, embaixo, TL é o torque, o efeito do torque na variação Terra-Lua e o resto em relação à rotação do sistema. E nós temos, com isso a gente consegue, inclusive, isolar a variação da distância entre a Terra e a Lua, que é o R0 ponto ali, nós conseguimos isolar em termos do torque L0, em termos da massa reduzida e da frequência de rotação. A gente pode fazer isso, né? E essa conta é a que é feita exatamente para deduzir o que eu tinha comentado há pouco, a variação da rotação, a variação do período de rotação da Terra, a variação do dia, né? E ao longo das eras geológicas. Então, o que eu tenho aqui é a variação entre as eras proterozoica e paleozoica da força de Tidal, né? Força de Tidal, né? Que é exatamente a força de maré retratada na Lua em relação à rotação da Terra. Isso foi calculado nesse artigo aí. Eu vou botar as referências todas aqui direitinho aqui na descrição. Então, o efeito desse torque na rotação da Terra é o atrito, e o atrito gerado faz com que a rotação da Terra diminua, aumentando o dia em 0,002 segundos por século. Como eu tinha dito, esse efeito é muito pequeno. Então, a partir de agora, eu passo a considerar esse artigo da Revista Brasileira de Ensino de Física. Acho que eu já estava considerando ele, né? Eu já tinha comentado. Então, eu tenho aqui eu vou começar eu vou entrar a partir desse momento, a discutir como vai ser esse sistema no futuro. Obviamente, eu repito aqui, reforço, que eu estou levando em conta apenas os dois corpos isolados. Eles não, os dois corpos, Terra e Lua, isolados, eles não estão interagindo com o resto do sistema solar nesse modelo, né? Então, eu derivo com relação ao tempo e aí eu obtenho a variação radial, a distância entre os dois, em termos da variação do dia, né, que é o ômega ponto, a variação do período, da variação da frequência de rotação da Terra, e obtendo isso, substituindo isso na fórmula do torque, eu consigo, dessa forma, relacionar a variação, a velocidade de afastamento da Lua com relação à Terra e a variação do período da Terra. Então, essas duas coisas estão trancadas, ou seja, o quanto estão acopladas essas duas grandezas. Elas variam mutuamente, como dado por essa relação que eu estou mostrando. Ou seja, o quanto a Lua se afasta da Terra está diretamente ligado ao quanto o quanto o dia varia. Então, eu estou tendo um atrito que retarda a rotação da Terra. A rotação da Terra foi muito mais rápida, como vocês viram anteriormente. Com isso, eu posso integrar essa variação no tempo, né? E o integro dos dois lados, TT, que vocês estão vendo ali, o torque, para poder justamente calcular como era a energia cinética de rotação em um determinado período, e o que é o ômega, e como que a energia cinética de rotação varia em relação à própria variação do dia, né? Ou seja, como que a energia cinética do sistema, no caso, a rotação da Terra, varia com relação à rotação do sistema. Dos dois, né, que a minha mão, as duas mãos aparecem, né? Que é o ômega
que é a rotação em termos do... É a rotação do sistema, né? A rotação em termos do centro de massa. Então, eu tenho... Isso me entrega que, nesse período aqui, no futuro do sistema, nós vamos ter que a Terra também vai voltar, ficar com uma face voltada para a Lua. Também, a Lua também vai ver uma única face da Terra, ou seja, do outro certo lado da Terra, nós nunca mais vamos ver a Lua. Só de um outro lado da Lua ficará eternamente no céu. É óbvio que isso aqui, não sei se isso é óbvio, né? Mas um intervalo de tempo tão grande, ele vai não permite que esse sistema, que essa aproximação seja considerada. Então, os efeitos de outros corpos com intervalos de tempo tão grandes têm que ser levados em conta. Então, essa modelagem falha para um intervalo de tempo tão grande. Nós não teremos isso. Nós não teremos... muitas coisas vão acontecer no sistema solar, inclusive num intervalo de tempo tão grande, entre bilhões de anos. A Terra, a própria estrela, o próprio Sol vai mudar e vai bagunçar as órbitas do sistema solar. Então, nós não vamos chegar ao ponto de ver a Terra não vai chegar ao ponto de estar com uma única face voltada para a Lua, assim como a Lua está para a Terra. E isso é muito distantes, né? Ou seja, na prática a Lua vai escapar, porque em determinado momento ela vai estar tão distante que ela vai estar mais suscetível aos efeitos do sistema solar inteiro do que da própria Terra. Então a gente não vai chegar a ter esse efeito. Eu voltei, né? A gente não vai... E com isso posso calcular a variação da energia do sistema, né? Temos a energia cinética e a energia potencial, né? Então, eu calculo que também a energia também é uma grandeza conservada, né? Com isso, nós também podemos, a partir da conservação da energia do sistema, calcularmos as grandezas do sistema, né? Ou seja, a gente deriva a energia igual a zero, e da mesma forma a gente consegue calcular a variação da distância Terra-Lua e da rotação dos dois objetos. Então, é uma segunda relação que a gente tem para calcular essas variações, e aí a gente obtém essa relação para a variação da energia do sistema, né? Ou seja, a variação é nula, então a gente vai ter que o momento angular, a variação temporal do momento angular multiplicada pela frequência de rotação da Terra, a variação da frequência de rotação da Terra, a variação da distância Terra-Lua e esse termo H ponto que está definido aqui, que é da Terra, né? Energia cinética de rotação, energia cinética de rotação, energia potencial, energia cinética de translação, e o H seria a parte potencial. Isso tudo é constante, então quando a gente deriva, a gente encontra essa relação, e aí a gente consegue definir quem é o H ponto, né, em termos disso tudo. O H ponto é exatamente a variação da energia potencial, ou seja, é a parte energética associada à variação da distância Terra-Lua. Então, o H ponto nos dá, então, introduz na discussão a diferença da rotação em torno de si mesma da Terra e a rotação do sistema em torno do centro de massa, né? Que é isso que nós temos ali. O ômega é a rotação do sistema em torno do centro de massa.
Substituindo isso na equação aqui embaixo, a gente tem a variação temporal, o efeito de maré, né, a gente tem a variação da forma da Terra, e temos também a distância da Terra, a distância Terra-Lua, calculada, e isso tudo foi feito por Britzer, em 85. Essa expressão representa a potência dissipada, né, pelas duas, a variação temporal, dE/dt, é a potência, né, que quando a gente considera a variação da energia total, ela é conservada, mas a variação, a energia das partes não é conservada, das partes do movimento, tanto de rotação da Lua, de rotação da Terra, como de rotação das duas em torno do centro de massa. E ou seja, nós temos trocas de energia a partir do vínculo gravitacional entre as partes. E essa é a energia dissipada pelo efeito de maré, pelo efeito de rotação da Terra, uma quantidade imensa de energia, né? Mas isso também é ao longo de muito tempo. Que na verdade isso aqui é a recessão da Terra por ano, né? Então nós temos, então isso é o que é dissipado, a energia, a quantidade anual de energia dissipada pelo efeito de maré no sistema Terra-Lua. Bem, vamos falar agora especificamente de como é que acontece o efeito nos oceanos. A gente estava concebendo até então a Terra como um objeto com uma parte, um núcleo, uma parte dura, e com um gel, que seria a água em torno dela, que pode se mover. Então, eu vou usar essa referência, que é do Rodrigo Dias, Tárcia, né, lá da UFMG, em que justamente, e é legal que essa parte aqui fica mais claro como é que é o efeito de maré. Porque aqui nós temos em W, no ponto C, né, uma ação gravitacional da Lua, e no ponto D, outra ação. E aqui, ao passo que no ponto A e no ponto B também nós temos diferença. Então, a gente calcula a ação gravitacional, que ele está chamando aqui de ômega C e ômega T, né? Como esses pontos são simétricos, a força acaba sendo simétrica também. Então, a gente calcula a diferença dessas forças, e isso nos dá a aceleração de uma gota de água no efeito de maré em cada um desses pontos, provocado pelo efeito de maré em cada um desses pontos, né? Então, levando em conta o efeito Terra-Lua, quer dizer, a primeira equação é a aceleração usual, né? Levando em conta apenas o efeito de gravidade do campo gravitacional da Terra. E aí nós temos a aceleração de uma gota de água no oceano, aceleração que ela, com relação ao efeito Terra-Lua, onde aqui temos a massa da água, né? E a mesma coisa pode ser feita para um elemento de volume de ar, a massa da água, a constante gravitacional de Newton, e nós temos aqui a R e A, que são, respectivamente, os raios, né? Onde o R é um vetor que é o vetor radial na Terra, e o A é o vetor radial na Lua. Eu vou mostrar isso, aqui aparece melhor, né? Quem é quem. Então, aqui nós temos o R, né? Apontando para a Lua, nós temos um ângulo Psi, ou seja, que está que é a força apontando a força na gotícula, apontando na direção da Lua, temos o raio da Terra, e nós temos Rzinho, que é a distância entre a gotícula e o centro da Lua,
e RT, que é a distância entre a gotícula e o centro da Terra. E R é a distância entre o centro dos dois astros. Então, nós voltamos com isso aí, e com isso a gente pode calcular a diferença entre as duas. F é o efeito, a aceleração, né, em cima da gotícula. Então, F aqui é o efeito. Está um pouco borrado na minha apresentação, que não sei se para vocês vai ficar engraçado que não estava. Tem as coisas que só na hora que eu boto para apresentar que faz. E aí, então nós temos as duas parcelas, a aceleração gravitacional usual da Terra e o efeito de maré agora, que onde Rzinho é a distância da gotícula ao centro, e a Rzão ao centro da Terra, e Rzão a distância da Terra à Lua. Desculpa. Rzinho é a distância da gotícula à Lua, e Rzão é a distância entre os dois centros, entre o centro da Terra e o centro da Lua. Então, nós temos aqui o efeito de maré, exatamente, que é as duas partes, que uma é a força da Lua sobre a gotícula, e a outra é a força da Lua sobre o centro da Terra. Pois bem, vamos lá. Então, essa estrutura, né, o raio, o módulo desse raio, ele pode ser calculado como um produto escalar da diferença desses dois raios aqui, do raio RT e R ao quadrado. Então, quando a gente calcula geometricamente a subtração vetorial desses dois raios, nós temos esse raio aqui. Então, tirando, nós temos essa distância e com esse ângulo. Então, quando a gente faz isso, né, nós temos o módulo de R, o módulo de RT e duas vezes o produto escalar de R por RT, que é isso que nós temos, né? Então, quando o R o vetor R é o vetor RT menos o vetor Rzão, e quando a gente tira o módulo de R, pelas regras do produto escalar, nós temos essa relação. Com isso, a gente consegue calcular quem é a força F que eu tinha mostrado no slide anterior, né? Em termos dessas grandezas, das grandezas típicas do sistema, da Lua e da distância da gotícula ao centro da Lua, da distância da gotícula ao centro da Terra, da distância entre os dois centros, da Terra e da Lua. Então, eu calculo essa força, e ela está a força da Lua na gotícula, né? E, assim, obviamente que RT que eu faço a aproximação, que o raio da Terra ele é muito menor que a distância entre o centro Terra-Lua, que é entre o centro da Terra e da Lua. Então, essa aproximação é muito válida, porque a Lua está muito longe, efetivamente. Então, eu posso recalcular com isso a força em cima da gotícula, né? E eu considero isso no módulo do Rzinho ao quadrado e recalculo a força da Lua em cima da gotícula, a partir dessa aproximação. E o mesmo eu faço para o seno π, eu faço para o seno dos dois ângulos, né, onde eu considero que, como o raio da Terra ele é muito pequeno em relação à distância Terra-Lua, o ângulo entre a força da gotícula, a força da Lua na gotícula e a força da Lua no centro da Terra também é muito pequeno, né? Então, elas estão quase que alinhadas nessa aproximação. E com essa aproximação eu posso finalmente calcular a aceleração provocada na Lua, a aceleração que a Lua provoca na gotícula no mar da Terra, nos oceanos da Terra. Ou seja, esse efeito ele vale para os diferentes pontos
Inclusive, aqui eu faço um zoom, né? Ou seja, então nós temos aqui, no ponto A, a aceleração diferencial, que é o nome que a gente dá para a diferença para a aceleração ômega A mais a aceleração ômega T, como eu tinha comentado, né? A aceleração diferencial é dada dessa forma, né? Com ômega A é maior que ômega T, então a aceleração diferencial ela tem sentido voltado para a Lua, né? Ela aponta para a Lua. Na verdade, a gente já tinha mostrado que aquele vetor, por construção, ele tem que apontar para a Lua, né? Então, nós temos a aceleração. G0 é a aceleração da Terra, a aceleração do campo gravitacional da Terra na gotícula, que a gotícula sente, e AD é a diferencial, a causada, aquela que o efeito de maré provoca. E com isso nós temos a aceleração total, né? Considerando o efeito gravitacional Terra-Lua, e considerando o efeito gravitacional da Terra na gotícula e o efeito gravitacional da Lua na gotícula. Então, como a gente pode ver, é muito menor, né? O efeito gravitacional da Lua. Esse trabalho aqui é um trabalho bem legal, que foi feito, engraçado, que na matemática, como eu tinha dito, né, a influência da Lua na Terra e os fenômenos de maré, que é uma belíssima referência para ser lida e para se aprofundar nisso, né, e esse trabalho aqui é um trabalho que, na Revista Brasileira de Ciência e Física, em que se apresenta uma montagem do Arduino, usando o Arduino para calcular o efeito de maré atmosférica efeito de maré na atmosfera, né? Então eles fazem um cálculo bem interessante. Eu resolvi não reproduzir para o vídeo não ficar muito longo. Então, resumindo isso aqui, concluindo, os estudos que se desenvolveram a partir de Newton até os nossos dias dão conta de que as oscilações barométricas não são de origem gravitacional, mas fundamentalmente de origem térmica. Então, o efeito gravitacional na atmosfera é muito pequeno. As variações de temperatura são muito mais importantes. Devido ao aquecimento da rotação produzido pela radiação solar, né? Então, o efeito gravitacional o efeito de maré na atmosfera é simplesmente muito pequeno, e isso aí os dados estão lá no INPE, na página do INPE. E eu queria mostrar aqui um pouco, isso aqui, na verdade, eu ia começar a introduzir, está ficando muito longa a apresentação, como sempre, né? Mas eu estou mostrando o efeito de maré em outros corpos. E como foi que o efeito de maré, como ele é em pontos diferentes, como é a força gravitacional atuando em pontos diferentes de um corpo, como ela é efetivamente diferente, como a diferença, como a força diferencial, né? Ela é relevante no corpo, ela pode despedaçar o corpo. E a gente viu isso com o cometa Shoemaker-Levy, que colidiu com Júpiter, né? As marés jupiterianas atuando nele aqui. Se vocês derem um clique, vou procurar para botar na referência tal do cometa Shoemaker-Levy. Então, com isso eu concluo e aponto que uma continuidade do estudo dos efeitos de maré, com aquele trabalho lá da matemática, né? Nessa discussão de mecânica clássica e mecânica celeste, na discussão dos efeitos gravitacionais clássicos, né? Já que esse é um canal que tem, em parte, em grande parte, um interesse em estudar a gravidade, né? Então, nós temos aqui mais um passo dado no entendimento da ação gravitacional nos corpos, né? Como se dão os modelos de ação gravitacional. Então, obrigado, são sempre bem-vindos aos gélidos domínios de Éter Tenebris.